Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. Um podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas andanças de conversas sobre AI, o Rui Quintino. Olá, Rui. Olá, boa tarde. Viva, viva. E o Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá a todos. Olá. Viva, viva. Hoje o tópico da nossa conversa será programas evolucionistas. Um ramo da inteligência artificial que está dedicado a criar programas que continuem a aprender e evoluir em situações novas, com novas autonomias e aprendizagem contínua e muito um ramo que não é muito falado, consequentemente, não é? Infelizmente. E que também de vez em quando, por causa disso, não é muito conhecido. Mas que decidimos dedicar e dar palco a este episódio, a esse tema. E para tornar a conversa ainda mais interessante para todos vocês e para nós também, neste episódio temos o prazer de ter um convidado muito especial, um grande especialista nesta área de programação evolucionista, algoritmos genéticos, é professor catedrático na nova EMS e conceituado investigador nesta área, o Leonardo Vanesky. Leonardo, muito obrigado. Olá, viva. Muito obrigado por teres aceito este convite para participares nas nossas conversas e a começar mesmo por te pedir para partilhares um pouco, para quem nos está a ouvir, que possa não conhecer quem é o Leonardo, como é que entraste neste mundo da inteligência artificial e em particular na programação evolucionista e como é que projetos e tudo que tens feito para quem não te conheça ficar um bocadinho mais a conhecer. Muito obrigado, em primeiro lugar, obrigadíssimo pelo convite, é um grande prazer estar a conversar cá convosco, é muito agradável e naturalmente o assunto é extremamente interessante para mim, então ainda mais estou muito feliz hoje de estar cá convosco. Como já foi dito, o meu nome é Leonardo Vanesky, sou italiano, sou um investigador nesta área desde vários tempos, sou um informático, tenho um mestrado em informática na Universidade de Pisa, conseguido em 1996, então há vários aninhos já, infelizmente. Depois tenho um doutoramento, mais uma vez em informática, com especialização em inteligência artificial, conseguido na Universidade de Lausanne, na Suíça. E depois vários anos de ensino na Universidade de Milano Bicocca, em Itália, e depois desde 2011 professor na nova IMS, prima professor assistente, depois professor associado e agora finalmente professor catedrático. Então, basicamente, o meu estudo deste assunto, desta particular conjunto de técnicas de inteligência artificial chamadas técnicas de evolução artificial, começa mais ou menos no fim dos anos 90, início do 2000. Podemos colocar mais ou menos com os anos 2000. Com o meu doutoramento na Universidade de Lausanne, graças naturalmente ao contributo fundamental do meu ex-orientador de doutoramento, chamado Marco Tomasini, um outro italiano que trabalha no estrangeiro, com o qual ainda hoje tenho uma colaboração muito importante. Se calhar, mais do que continuar a falar de mim, vale a pena um pouquinho introduzir o assunto do que é que estamos a falar, porque como o Marco já mencionou, não é um algoritmo muito conhecido, infelizmente. Não é um algoritmo muito conhecido porque, basicamente, comparado com outros algoritmos de aprendizagem artificial, é sem dúvida um algoritmo mais novo. Então, que ainda não tem todo aquele tempo de incubação, de investigação e também de falhanças, que são muito importantes na investigação, que tenham tido vários outros métodos, como por exemplo as redes neuronais. Então, do que estamos a falar? Algoritmos evolucionários. Então, basicamente, primeira coisa, são algoritmos bioinspirados, ok? Inspirados pela biologia. O que é partilhado por muitos outros algoritmos, é uma coisa, se pensamos, muito natural, porque quantas vezes o gênero humano inventou coisas novas inspiradas pela biologia? Basta pensar que, naturalmente, a ideia de poder voar foi inspirado pela existência de animais que podem voar naturalmente. E depois o princípio, naturalmente, para implementar isso foi diferente, mas a ideia é bioinspirada. Então, a inspiração biológica deste particular tipo de técnicas é a teoria da evolução de Charles Darwin. Mais uma vez, se pensamos, pode parecer uma ideia de um determinado ponto de vista simples, de outro determinado ponto de vista se calhar um bocadinho louca,
um bocadinho demasiado ambiciosa, mas se pensamos as técnicas de inteligência artificial de um ponto de vista da resolução dos problemas, ou seja, encontrar soluções que podem ser complexas, a problemas complexos naturalmente, e podem ser também criativas, soluções que eventualmente não são assim tão óbvias. Podemos pensar a quantas soluções encontrou nos séculos a evolução. São imensas, não é? Por exemplo, o problema de qual deve ser a estrutura física e o conjunto de comportamentos de um animal para sobreviver no polo, ou seja, em condições de temperatura extremas. A evolução encontrou esta solução, não é? Qual deve ser a estrutura de um animal para sobreviver no fundo do oceano, então em condições extremas de pressão e mais uma vez de temperatura também. E todos nós provavelmente perdemos um bocadinho de tempo na nossa vida a observar animais que se mimetizam. Isso também é fruto da evolução, naturalmente, e é um resultado extraordinário, não é? Que um animal consiga se mimetizar completamente no ambiente até ficar praticamente invisível. Então, grande criatividade da evolução e grande capacidade de resolver os problemas. A ideia é apanhar alguma coisa da evolução natural e pô-la nos computadores. É uma ideia que nasce originariamente no final dos anos 70, com um investigador da Universidade do Michigan chamado John Holland, também chamado por muitos o homem que introduziu o sexo nos computadores, não é? Porque é a primeira vez que temos esta ideia de evolução e então também de reprodução de soluções evoluídas por computadores. Exatamente. E qual é a ideia de base? Bom, a ideia de base é imitar ou tentar implementar de uma forma e com um modelo muito simples os princípios de base da teoria da evolução de Darwin. E quais são estes princípios? Reprodução. Ou seja, o fato que existem pais que se reproduzem e dão origem a filhos. Capacidade de adaptamento ao ambiente. Então, o fato que existe em cada indivíduo uma determinada capacidade de adaptamento ao ambiente e em função desta capacidade podemos, de forma muito simples, frequentemente muito rápida também, perceber uma implicação sobre a probabilidade de sobreviver de um indivíduo e então de se reproduzir. Hereditariedade. Ou seja, o fato que algumas características dos pais são transmitidas nos filhos, que são idênticas àquelas dos pais. Variação, que é um princípio de uma determinada forma contrário comparado com o princípio anterior. Ou seja, que os filhos não são cópias exatas dos pais, mas têm também características novas de inovação. E depois competição. Ou seja, o fato que, infelizmente, temos um conjunto de recursos limitados e então não todos podem ter acesso à sobrevivência e à reprodução. Implementamos isto nos computadores, basicamente definindo um conjunto de soluções para um determinado problema. Numa fase inicial, naturalmente, podem ser soluções aleatórias, então de uma qualidade relativamente má, então podem não conseguir resolver o problema originário. Uma coisa muito importante é que cada uma destas soluções tem que ter uma medida associada, ou seja, um número que quantifica a sua capacidade de resolver o problema. Em função deste número, implementamos um algoritmo de seleção que imita a solução natural, a seleção natural, que permite escolher as soluções da população mais promissoras, ou seja, aquelas que conseguem resolver o problema de forma melhor. E depois, usando uma hipótese fundamental, que é que se são boas soluções, então na representação sintática, na estrutura delas, têm que ter algumas características que fazem que esta solução seja boa. Estas características são remisturadas utilizando operadores que imitam o crossover e a mutação biológica para gerar novas soluções que vão popular uma nova população de soluções e depois o processo é iterado, não é? Naturalmente, a evolução biológica é muito lenta, não é? Passamos de um planeta populado por organismos unicelulares a um planeta onde estamos ser vivos com todas as suas complexidades, não é? Mas fazemos esta passagem em bilhões de anos, não é? Então, um passo absolutamente fundamental e chave é
termos computadores poderosos. Claro. Muito poderosos, de forma de poder executar um modelo muito mais rapidamente e poder fazer centenas e centenas de gerações em poucos segundos ou até milhares de segundos, possivelmente. Uma introdução fantástica, Leonardo. Muito obrigado. Extremamente completa. Eu só acrescentava só um ponto que, para quem nos possa estar a ouvir, que nunca ouviu falar disto, isto me parece muito um problema de otimização, tal como se vocês têm um background mais ligado a machine learning e coisas assim, parece muito parecido. Mas na realidade é só na minha opinião, se calhar, vamos dizer assim, um flavor diferente de vocês fazerem uma otimização. E há um ponto que eu gosto muito e gostava de ouvir também o feedback do Leonardo, que é eu gosto muito do facto de, do ponto de vista da otimização, nós estamos a seguir um caminho que é mais natural, vamos dizer assim, mais inspirado na natureza, que pode tender facilmente para um mínimo local, porque os parâmetros que nós estamos a otimizar, e é muito vulnerável à heurística, poderia tender para isto. Mas também gosto muito do facto de que, tal como na natureza, nós podemos simplesmente adicionar novos elementos à população, no fundo, que estamos aqui a estudar, não é? E a deixar que agora já estão todos muito congénitos, já tem, o genoma desta população já está muito parecido, e nós arranjamos uns imigrantes, não é? Uma parte da população nova que nós introduzimos, e de um momento para o outro temos um material genético novo que nos pode evitar alguns problemas que outros algoritmos, para mitigar, têm que tipicamente fazer um restart, não é? Tem que fazer um reseed do início e começar noutro ponto do espaço, do problema, enquanto que este não precisa de reseeding. Na realidade é um reseeding parcial, vamos dizer assim. Mas gostava muito de ouvir o que é que era a tua opinião, Leonardo, sobre esta parte também do potencial. Sim. Então, mesmo ser muito breve, o Marco mencionou várias coisas extremamente importantes. Okay? Então, a primeira é o conceito de optimização. Então, todos os conceitos que foram falados até agora são comuns de um determinado conjunto de técnicas que vão sob o nome de algoritmos evolucionários. Existem vários flavors, vários tipos, não é? O mais antigo, aquele que é típico do John Holland, então dos anos 70, mas que claramente ainda hoje é o mais utilizado, são os algoritmos genéticos. E os algoritmos genéticos tipicamente são algoritmos de otimização, então estamos a otimizar soluções de um problema de optimização. E depois, mais recentemente, foi inventada uma variante muito importante de algoritmos evolucionários chamada programação genética, e é essa que é estremamente nova, porque a invenção é dos anos 90, com um investigador americano chamado John Cosa, onde efetivamente os objetos que são os indivíduos da população, então são evoluídos, são geralmente falando programas de computador, ok? Então podem resolver problemas extremamente mais complexos, por exemplo, todos os problemas ligados a dados, então torna-se um algoritmo completamente de machine learning, e são objetos que podem ser compilados e executados como verdadeiros programas de computador. Então faz toda a diferença, faz fazer ao algoritmo um salto muito forte, com uma diferença muito forte da qual eventualmente depois podemos falar. Sem dúvida, sem dúvida. E depois há o assunto dos mínimos locais ou dos ótimos locais. Então, do que estamos a falar muito rapidamente? Estamos a falar do fato que as soluções, os indivíduos que estão na população, que é a mesma coisa, são transformadas por meio de um determinado conjunto de operações que imitam o crossover e a mutação humana. Então, podemos tranquilamente falar também de crossover e mutação neste tipo de algoritmo. A ideia é que é possível e que infelizmente acontece relativamente frequentemente que com os indivíduos que temos na população, applicando crossover e mutação, é impossível melhorar a qualidade, ok? Impossível melhorar a qualidade. Eu não sei se vocês se lembram o filme Jurassic Park. No filme Jurassic Park há uma frase sobre a evolução que acho extraordinária e muito verdadeira. Então, se há um caminho, se há uma possibilidade de intraprender um determinado caminho, se este caminho existe, a evolução trova a maneira de fazer aquele caminho. Okay? Então, se há também uma única possibilidade de melhorar com estes operadores, aquela possibilidade vai ser encontrada pela evolução. É só dar tempo à evolução. E com máquinas poderosas, naturalmente, podemos cortar o tempo de execução. O problema é quando não há. Quando fisicamente não há esta possibilidade. Okay? E infelizmente acontece muito frequentemente. E é exatamente o conceito de ótimo local que
todos conhecem no mundo da otimização e que é um dos problemas maiores de otimização. Existe também no machine learning, existe também em todos os campos da inteligência artificial. Agora, claramente, o fato de ter uma população é uma grande vantagem, não é? Porque podemos fazer uma exploração muito mais global. Acontece uma coisa extremamente interessante e é só um dos casos onde isso acontece. Ou seja, acontece uma coisa que observamos também nas populações biológicas. Ou seja, acontece que é muito, muito importante a manutenção de diversidade na população. Que é exatamente o que acontece nas populações humanas. As populações humanas mais diferentes são mais fortes, não há nada para fazer, é um facto. E a mesma coisa acontece nos algoritmos evolucionários, ok? Temos uma capacidade muito maior de evitar escapar dos ótimos locais e então evoluir positivamente se temos uma grande diversidade na população, soluções muito diferentes entre elas. E isto abre naturalmente uma grande área de investigação com muitas técnicas que foram inventadas para manter uma diversidade elevada nas populações. Eu adoro essa parte exatamente por ser always forward. É um tipo de abordagem de otimização sempre puxando para a frente e nunca fazendo um reset, que é na minha opinião, um dos grandes problemas de uma grande parte das outras abordagens. Mas Rui, opiniões também sobre este tema? Olha, eu estava a ouvir e estava fascinado, aliás, de resto agora um pouco em preparação para o episódio recuperei este tema, que eu sou um leigo, eu diria, nesta área completamente, mas refrescou alguns conceitos e achei super interessante. Leonardo, aqui eu sempre de uma visão um pouco mais prática de levar este research e como é que ele pode ser aplicado na indústria e nas organizações, em equipas de data science que estejam hoje a aplicar data science e machine learning da indústria. É uma área que já permite pegarem alguns destes algoritmos e dos modelos e aplicar em cenários reais, e nesse caso quais, tipicamente, ou seja, onde é que podem beneficiar estas equipas, não é hábito, realmente não se vê muito, ou se ainda está muito focado a nível de research. Sem dúvida nenhuma, já podemos aplicar a nível muito, muito, muito avançado estas técnicas. Se estivéssemos numa aula ou se tivesse a possibilidade de mostrar slides, provavelmente agora eu mostraria só como exemplo uma pequena antena que foi inventada graças à programação genética alguns anos atrás e que foi montada numa astronave que foi enviada no espaço. Esta antena é extremamente pequenina, o tamanho de um dedo, e funciona extremamente bem. E quando saiu de uma população genética, os engenheiros pensaram a um erro, porque parecia incrível que uma antena pudesse ter aquela forma e aquele tamanho assim tão pequenino. Então, onde é que se aplicam bem estas técnicas? Onde a criatividade é uma coisa fundamental, ok? Onde não é assim óbvio para um ser vivo, não é fácil, ou onde é preciso ter criatividade para encontrar um modelo, e onde naturalmente os problemas são muito complexos, então é muito, muito difícil encontrar uma solução à mão. Okay? O meu grupo de investigação tem várias colaborações industriais com outros grupos de investigação e com hospitais, etc., onde desenvolvemos várias aplicações a nível muito, muito prático. Então, se estão interessados, eu poderia fazer uma pequena lista que poderia depois levar, se calhar, a uma conversa um pouquinho mais aprofundada sobre alguns destes temas. Neste momento, eu estou a desenvolver um projeto com a Fundação Champalimaud de Lisboa, que é um dos centros de investigação médicos mais importantes a nível internacional, sobre oncologia. Particularmente, estamos a trabalhar na área da radiômica, que é a ideia de utilizar imagens médicas de qualquer tipo para encontrar características de uma lesão tumoral que permitam fazer previsão sobre várias coisas, por exemplo, a reação do paciente a determinadas terapias, a importância da doença, a capacidade e probabilidade do paciente sobreviver e coisas deste tipo. Que é interessante, Leonardo, e eu só perguntar, é uma área tipicamente associada a Deep Learning, por exemplo? Sim. Absolutamente. Mas uma das coisas fascinantes da computação evolucionária, para além de ser
absolutamente general purpose. Então, é possível aplicar em princípio a qualquer tipo de aplicação e que não deve necessariamente ser vista como uma alternativa aos outros algoritmos de machine learning, mas é uma das técnicas de machine learning que se presta maiormente a ser integrada nas outras técnicas. Então, por exemplo, ter uma população de redes neuronais, também redes neuronais deep, e evoluir, chama-se Neuroevolution, é uma área muito conhecida, é uma coisa que se faz e que nós também estamos a fazer com muitos bons resultados. Então, não é só a rede neuronal que aprende sozinha, mas é também um processo evolucionário que tende ao mesmo tempo a evoluir, então melhorar a estrutura e a capacidade. A própria arquitetura da rede ser produto da evolução. Exatamente. A arquitetura e não só a arquitetura, como o valor das sinapses. Ou seja, exatamente. É a regra de aprendizagem e várias outras coisas, absolutamente. Mais ou menos darwinista ou mais ou menos lamarckiana, podemos dizer assim. Na verdade, os filhos também aprendem parte da inteligência dos pais. Eu ia também só aqui observar, eu acho que o Leonardo conseguiu explicar isto de forma fabulosa. Eu ia só aqui fazer um bocadinho de sublinhar que uma das coisas que eu mais gosto na algoritmia genética é precisamente a questão da biodiversidade. Porque uma grande parte eu estou-me a referir ao operador de mutação, uma grande parte dos algoritmos que nós temos de pesquisa caem ou que têm um grande risco de caírem em mínimos ou máximos locais, portanto é uma questão de sinal. E se o algoritmo genético não tivesse o operador de mutação, provavelmente a população seria meramente resultante de recombinações da população inicial. E então, esta ideia que se tem de introduzir biodiversidade e perceber que a força, como disse, eu concordo inteiramente com tudo o que o Leonardo disse, a força das populações humanas está na sua diversidade. Bom, eu direi que também a força do algoritmo genético também está na sua biodiversidade. E por isso, claro que nós não podemos ter um operador de mutação que seja muito agressivo, porque senão a população não iria convergir, portanto, iríamos entrar aqui em aspectos quase oscilatórios, iríamos perder essa parte, mas diria que quase como temperar a comida com sal, também se pode temperar o algoritmo genético com o operador de mutação. Uma outra coisa que eu queria só observar, ainda falando portanto, do algoritmo genético, é a questão da função de avaliação. Que há aqui uma grande diferença entre o mundo e as teorias darwinistas do mundo e as funções de avaliação que existem no algoritmo genético. Portanto, no mundo, nos seres vivos, nós não dizemos que há melhores ou piores. Portanto, o indivíduo esquimó não é melhor do que o africano, o alto, se calhar não é melhor do que... Isso não existe. Porquê? Porque o que nós falamos, e segundo Darwin, é pessoas mais adaptadas e pessoas menos adaptadas a um determinado environment, a um determinado contexto. E portanto, isso é assumido, ao contrário do que alguns filósofos e até políticos tentaram fazer, dizendo que havia raças superiores. Na verdade, isso não existe. No mundo que nós temos é a diversidade e a força da humanidade. Aliás, até direi mais, a sua capacidade de sobrevivência está ligada a esta diversidade. Contudo, no algoritmo genético, um aspecto importante é precisamente definir qual é a função da avaliação, que pode ser de vários tipos. Tipicamente, eu diria que poderia ser de 3 tipos, portanto, ou de ajuste, portanto, fitness, portanto, eu quero adaptar, eu não sei qual é a solução, mas quero procurar a melhor solução. Mas também pode ser um algoritmo que procura descobrir a melhor solução, por exemplo, resolver uma equação. Eu já sei que quando estou a resolver uma equação, já sei que quero obter todas as variáveis a zero. E também pode ser uma coisa muito interessante, que é as funções, digamos, ditas de payoff. Portanto, é que eu tenho uma recompensa para a execução do algoritmo genético, o que leva para problemas a possibilidade de utilizar o algoritmo genético em outras questões, como, por exemplo, na definição de estratégias. Eu posso utilizar o algoritmo genético, por exemplo, para descobrir a melhor estratégia para jogar o jogo do galo ou as damas. Isto em teoria. Existindo máquina para isto, não é? E portanto, é um algoritmo, eu diria que o algoritmo em si é muito simples, é quase um ovo de Colombo, mas é absolutamente poderoso. Obrigado, Vitor. Eu posso. A primeira parte da tua frase, naturalmente, Vitor, está a me dar um assist muito forte para falar de mais um assunto, que é um determinado conjunto de operadores genéticos, não é? Que introduzimos desde alguns anos com o meu grupo de investigação,
que chamam-se operadores genéticos semânticos geométricos. E a ideia é exatamente aquela de demonstrar com estes operadores genéticos, que são operadores genéticos de programação genética, demonstrar que não podem existir ótimos locais. Okay? Então, este acho eu que foi um resultado extremamente importante que abriu a programação genética a ser um algoritmo extremamente competitivo na arena do machine learning, porque não existem muitos outros algoritmos onde conseguimos fazer isso. Então, é absolutamente impossível, não é garantido melhorar quando aplicamos o crossover e a mutação, mas é absolutamente garantido que é possível. E usando mais uma vez a frase do Jurassic Park, se é possível a evolução encontra a maneira de fazer um dia. E isto faz a programação genética muito mais poderosa. Esta foi uma invenção, um contributo que conseguimos fazer como meu grupo de investigação, junto com o professor Mauro Castelli, da Nova IMS, com a professora Sara Silva, da Universidade de Lisboa, e com um outro investigador chamado Luca Manzoni, da Universidade de Trieste, italiana. Então, este que praticamente é a base do meu grupo de investigação. Conseguimos fazer esta definição em 2012 e ainda hoje é uma abordagem de programação genética absolutamente popular e utilizada. Naturalmente, todas as coisas positivas na investigação também têm drawbacks, não é? Têm pontos fracos, e o ponto fraco é que estes operadores genéticos criam soluções ou modelos que são extremamente grandes. Então, sendo extremamente grandes, resultam também difíceis para perceber. Então, estamos muito a falar nos últimos anos de Interpretable AI. Esta é claramente uma abordagem onde o modelo final não é muito facilmente interpretável. Pronto. Claro. Eu também, por acaso, gostava eu lembro-me, e agora por acaso isso não tenho muito ciente, mas lembro-me que um dos problemas era exatamente esse. A regularização deste tipo de modelos era tipicamente feita no momento da seleção. Isto é, o darwinismo diz que ser apto é ser a pessoa que tem um pescoço mais comprido, não é? E daí nasceram as girafas. Neste caso, era muito ligado a, se calhar ser muito comprido, não é? Ser muito complexo é um fator de matarmos alguma parte da população, não é? Eu acho que era por aí, não é? Sem dúvida. Uma outra grande vantagem dos algoritmos evolucionários é que podemos, é mais ou menos a mesma coisa do que falou o Vitor há pouco, podemos redefinir cada vez a função que utilizamos como guia da evolução, a função de fitness, que pode ser também mais do que uma, pode ser multi-objetivo, não é? A evolução. Então, é tranquilamente possível identificar a capacidade de resolver o problema e o tamanho também, como dois critérios de optimização, optimizar os dois ao mesmo tempo. E naturalmente, muito provavelmente é o que acontece nas populações biológicas, não é? Onde o problema é muito fortemente multi-objetivo. Eu só ia acrescentar também, é bem verdade, eu só ia acrescentar que se calhar nós não usamos, isto aqui também foi, se calhar o handicap, vamos dizer assim, das redes neuronais era que o poder computacional para o tipo de abordagem sempre foi, e agora deixou de ser, um obstáculo. Eu acho que os algoritmos genéticos, e para quem nos está a ouvir, que possa estar a ouvir isto pela primeira vez, isto parece que isto converge relativamente rápido. E o Leonardo disse isso muito bem logo desde o início, para quem estava a ouvir com atenção, é que o problema é que isto precisa de tempo, a evolução precisa de tempo. Nature finds a way, mas precisa de tempo. Tempo entenda-se ciclos de processamento. Sim. Hoje em dia, se calhar, já conseguimos clusters aí que conseguem fazer esta convergência relativamente rápido e comparativamente, se calhar, com um treino de um modelo de rede neuronal, e gostava de ouvir a opinião de quem já está a fazer isto com muito mais frequência do que eu faço, que se calhar não é assim tão diferente convergir um modelo neste caso, um programa evolucionista versus, se calhar, um modelo que tenta otimizar-se em uma rede neuronal, por exemplo, em número de compute cycles. Não sei se é assim tão diferente um ou outro. Fortemente dependente das aplicações, mas não é nada diferente, não. São os dois abordagens extremamente caros de um ponto de vista computacional. Então, temos que ter máquinas que não sejam o nosso laptop,
porque senão para resolver problemas reais não conseguimos. Pronto, este é muito, muito importante. Pronto, mas claramente, normalmente, indústrias, centros de investigação importantes têm este tipo de máquinas e com este tipo de arquitetura computacional normalmente é possível ter soluções também muito, muito importantes. Eu já na altura sentia isso quando estávamos a fazer isto mais um bocado academicamente, e eu tenho muita pena porque a realidade, para quem nos está a ouvir, a minha opinião pessoal é que este tipo de abordagens é muito forte para encontrar soluções, como disse o Leonardo, que sejam um bocado mais criativas. Eu vou dizer um bocado fora da caixa, enquanto que as redes neuronais sentem uma convergência muito rápida. O meu lado de engenheiro gosta muito dessa parte, mas o meu lado também de engenheiro gosta muito de pensar fora da caixa, e acho que isso é uma coisa muito, muito interessante. E o Rui, imagino que também tenha assim algum ponto a acrescentar nisto. Não sei, Rui, força, se quiseres. Não tenho, por acaso tenho até encaixa muito bem na sequência, que é relativamente ao reinforcement learning, porque mesmo agora quando revia esta área, foi engraçado que eu notei uma semelhança muito grande das demonstrações visuais da evolução da programação evolutiva e dos algoritmos genéticos com a típica demonstração de reinforcement learning, que também muitas vezes produz soluções, até às vezes para jogos, de agentes que depois acabam por fazer batota. Portanto, eles realmente muitas vezes pensam fora da caixa. E a pergunta, se calhar ao Leonardo, é mais nesse sentido, e relativamente aqui ao reinforcement learning, há um overlap, parece-me, não é? Aqui visão de leigo de fora, um pouco maior, ou seja, uma área mais semelhante, resolve problemas iguais, vantagens, desvantagens, o que é que... Sem dúvida nenhuma, então, a ideia é praticamente a mesma. Cada vez que lemos material sobre reinforcement learning, quem estuda os algoritmos evolucionários e trabalha nos algoritmos evolucionários pensa imediatamente em um algoritmo evolucionário, porque, como acabaste de dizer, é muito, muito parecida a abordagem e, naturalmente, é possível fazer reinforcement learning de uma forma muito, muito eficaz com os algoritmos evolucionários. Eu queria quase dizer que mesmo quando não fazemos explicitamente reinforcement learning, é implícito no algoritmo mesmo. Então, mesmo quando fazemos aprendizagem para tentar evoluir modelos previsionais, estamos implicitamente a fazer reinforcement learning do modelo com um algoritmo evolucionário. Se calhar, não sei se vocês concordam, mas chegou a altura de citar também um resultado que pode parecer um resultado um bocadinho teórico, mas é muito, muito tem uma implicação muito, muito prática, que chama-se No Free Lunch Theorem, okay? Porque parece um bocadinho que estamos a fazer um spot eleitoral para os algoritmos evolucionários. E ao contrário, existe um teorema muito importante que diz que não existe um algoritmo melhor de todos os outros para todos os problemas. Ou até, se consideramos todos os problemas existentes, todos os algoritmos têm a mesma performance média, ok? Então, a priori, melhor do que um outro, e isso vale para todos os algoritmos, incluídos os algoritmos evolucionários. Naturalmente, o que eu estou a dizer é absolutamente não é porque seria matematicamente errado que o algoritmo evolucionário é melhor do que os outros, absolutamente não. Mas, naturalmente, os algoritmos evolucionários têm algumas vantagens e algumas características interessantes. Já mencionamos várias, a criatividade, a flexibilidade de poder definir a função que guia a evolução, a função de fitness, de formas diferentes. Queria também citar, porque quando falamos de programação genética, a capacidade de fazer feature selection automaticamente. Então, o algoritmo automaticamente cria soluções, modelos que de forma completamente natural usam um subconjunto das variáveis que estão no dataset em vez de todas, como muitas outras abordagens. E tudo isso faz da abordagem uma abordagem interessante e eu acho muito, muito promissora para o futuro. Sim. Robusta também e tudo, sim, sem dúvida. Eu queria aqui também acrescentar, eu acho que o algoritmo genético é de facto um algoritmo exigente do ponto de vista computacional, evidentemente que depende do tamanho da população, mas também depende de uma série de outros fatores. Por exemplo, depende da população inicial. Se eu tiver uma população inicial que seja favorável, então o algoritmo converge mais depressa. Claro. Por isso é que também há tantas propostas de algoritmos híbridos, em que no fundo há uma certa, digamos, pré-configuração da população inicial, precisamente para fazer com que o algoritmo converja
mais depressa, garantindo, e neste caso, com redobrado cuidado, a tal biodiversidade. Por outro lado, depende também da complexidade da função de avaliação. Uma função de avaliação muito complexa retarda a execução do algoritmo. Também depende do crossover. Há muitos tipos de crossovers, alguns vêm mesmo da literatura. Por exemplo, se eu tiver populações, e é o caso da programação genética, que têm que respeitar um certo número de condições, de restrições, digamos assim, para serem considerados um elemento íntegro de população, então eu tenho que ter muito cuidado nos operadores de crossovers de garantir, digamos, que os filhos que vão nascer da evolução continuam a ser membros íntegros da população. E isto pode ser bastante complexo. É evidente que vem da literatura. Enfim, até há crossovers muito conhecidos. Eu estava a lembrar, por exemplo, do PMX e do OX, não é? Os Partial Maps e os Order Maps, por exemplo, como crossovers clássicos. Mas isto também isto tudo pode ser bastante complicado. Sim. Depois, finalmente, também para dizer que também não é trivial o crossover. E há um bocadinho observei que eu achava que o algoritmo genético é quase o ovo de Colombo, tal como o John Henry Holland o propôs, não é? De Michigan, não é? Parece quase uma ideia básica, não é? Portanto, isto explica-se em 3 segundos. Contudo, a execução do algoritmo genético normalmente tem sempre um problema associado, grande. Ou é difícil fazer função de avaliação, ou é difícil fazer o crossover, ou é difícil gerar, perceber bem, codificar, construir o genoma que representa o aumento da população. Portanto, há sempre uma dificuldade qualquer. E eu estava só aqui a dizer que em termos do próprio crossover, não é trivial, porque nós sabemos que até nas populações biológicas nem sempre os filhos são melhores do que os pais. E eu fazer um crossover que me garanta, com grande probabilidade, que os filhos são pelo menos tão bons como os pais, se não melhores, é bastante complicado. Um exemplo, já agora o Marco estavas a dizer, é precisamente da rede neuronal. Portanto, se eu tiver uma rede neuronal que está representada num cromossoma, portanto, representa a sua estrutura morfológica, e vamos imaginar que estamos perante também uma teoria lamarckiana, também estamos a representar o valor das sinapses. Ora, a rede neuronal vale por todo, não vale por suas partes, apesar disto não ser bem assim. Pronto. Eu agora também quero ser bem preciso nisto. Portanto, depende muito de como é que estamos a ter uma rede neuronal. Por exemplo, uma rede deep learning que se calhar pode ser isolada até certo ponto. Exatamente. Mas não muito mais. Por exemplo, só pode ser isolada de uma determinada maneira, não pode ser isolada por níveis. Então perde o seu próprio conceito. Então como é que eu vou fazer um crossover que me permita pegar em 2 redes neuronais, imaginando isto, e te gerar, por exemplo, vamos imaginar 2 filhos, que serão 2 redes neuronais, que mantenham as características de otimização e de aprendizagem que os pais. Isto, como é que é dizer? Não é nada trivial. Portanto, cada utilização do algoritmo genético, per si só, é um desafio. O que, só, na minha perspectiva, só os torna mais interessantes. E agora, também queria fazer uma pergunta aqui ao Leonardo, porque acho que é uma grande oportunidade vocês sabem que eu sou da mesma escola que o Leonardo, e a nossa escola é uma escola focada em Data Science. E eu tenho acompanhado a investigação do Leonardo, enfim, dentro das minhas limitações, naturalmente, mas eu acho que ele tem estado a fazer trabalho fantástico na utilização da programação genética em Data Science. Leonardo, será que podes explicar um bocadinho porque que isto pode ser, porque que a programação genética pode ser usada, por exemplo, na análise preditiva, enfim, na Data Science, de uma forma geral? Porque que é tão poderoso? Para todas as razões que já conversamos, acho eu, particularmente para a criatividade do algoritmo e do modelo que consegue encontrar. Então é particularmente útil quando não é óbvio gerar um modelo e os outros algoritmos que são um bocadinho mais fixos, um bocadinho menos variáveis, não conseguem encontrar um modelo útil. Eu acho que se pensamos a um algoritmo criativo, pensamos à programação genética, e isso é muito útil em muitas aplicações. E depois,
também falaste de inicialização da população. Eu acho que aquele é um ponto absolutamente fundamental que pode levar-nos muito, muito longe com a programação genética. Eu não sei se, muito provavelmente, vocês conhecem pelo menos a ideia do master algoritmo, não é? Do Pedro Domingos, não é? Então, o Pedro Domingos, no seu livro, fala deste master algoritmo que, de um determinado ponto de vista, consegue unificar todos os conceitos de todos os outros algoritmos de machine learning, não é? Apanhando um bocadinho de todos. Eu acho que poderíamos levar o algoritmo de inicialização, é uma minha ideia maluca desde vários anos, até fazer um master algoritmo genético. Porque a população inicial de um algoritmo genético ou de um algoritmo de programação genética poderia ser uma rede neuronal, uma support vector machine, um linear regression, e todas as outras técnicas poderiam estar todas na programação, na população inicial, e a evolução poderia começar dali. Então o algoritmo agora seria um meta-algoritmo que faz evoluir conjuntamente todos os outros algoritmos, okay? Até o ponto de conseguir evoluir um master algoritmo. Naturalmente, todas as soluções e todos os algoritmos diferentes têm que ter uma mesma representação. Então, temos que encontrar um middle layer representativo que seja o mesmo para todos os algoritmos de machine learning, que é um desafio absolutamente importante. Mas, enquanto muitas outras técnicas nunca vão conseguir fazer isso, eu acho que a evolução artificial pode conseguir fazer isso. Então, um master algoritmo, eu acho que em futuro pode existir, não é só teoria. E se pode existir, o contributo da evolução é muito importante nisso. Um fantástico insight e uma futurologia aqui já, mas muito, muito bom, e por acaso tendo a concordar. E acho que é uma maneira fantástica. Nós podíamos estar aqui a falar durante horas ou até dias, podíamos evoluir aqui a conversa sem parar, passando plenário, mas a realidade é, porque se calhar avançávamos agora um bocadinho para a nossa rubrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que já faz parte dos nossos episódios, onde cada um de nós traz uma notícia que sentiu que é relevante e faz alguns comentários. E hoje, como temos um convidado, podem contar não com 3 notícias, mas sim com 4 notícias que vamos partilhar. Os links, como já é hábito, estão publicados na descrição do episódio para poderem ler a notícia na íntegra se quiserem. Leonardo, como o nosso convidado, faz, por favor, então, as honras da casa. E hoje, qual foi a notícia que trouxeste para nós? Muito obrigado. Então, eu fiquei muito interessado numa notícia que li no Quotidiano Público, no dia 6 de dezembro, que é: há máquinas que estão a aprender a ouvir a Covid-19, mas precisamos de dados. Então, na Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, há um grupo que está a estudar a voz dos pacientes para tentar perceber se têm Covid, ou não têm, ou a gravidade da doença, e vários outros tipos de previsão. Seria, naturalmente, um achievement muito importante, porque todos percebemos que seria absolutamente não invasivo como tipo de previsão e de diagnóstico, mas naturalmente precisamos de gravar a voz de muitíssimas pessoas, e também há o problema do sotaque, há o problema da língua diferente, etc. Então é um grande desafio da investigação, é por isso que fiquei interessado na notícia, mas eu acho muito, muito interessante, porque seria realmente uma maneira de evitar todos os testes custosos e time consuming que a Covid-19 tem. Pensamento lateral, há bocado estávamos a falar sobre criatividade nas soluções. Aí está certeza absoluta. Um artigo interessante de forma criativa, que por acaso até, antes de passar para o próprio Rui já tinha comentado também este tipo de investigação. Rui. Há alguns trabalhos relacionados. Exatamente. Força, que notícia trazes tu então para nós hoje? Olha, eu trago uma notícia, eu vou-vos confessar que me tocou, até realmente o vídeo está muito bem conseguido. É um trabalho de research da Google, chama-se Google Project Guideline, e na prática é um projeto de research, portanto um piloto, para invisuais, desportistas, corredores, que muitas vezes têm que correr acompanhados e, portanto, não têm total autonomia para competir, para correr ao ar livre. E então consiste num device que podem levar com eles, acoplado à cintura, e uma app que automaticamente consegue dar sinais sonoros à pessoa invisual para perceber se está a acompanhar
a linha, seja ao ar livre, seja em âmbito de competição, e o vídeo está muito bem conseguido e realmente inspira. Quem trabalha nesta área inspira como a tecnologia pode por vezes ter utilizações interessantes. Estas questões do AI for Good acho que são muito, muito interessantes. AI for Health, AI for Good, AI para melhorar a nossa vida são muito, muito boas. Uma grande partilha. Obrigado, Rui. Vítor, e do teu lado, que notícia trazes tu para nós? Olha, eu trago aqui uma notícia que eu acho que é um pouco fora do comum. Mas queria só aqui introduzir um pouco a notícia. Aliás, até a propósito do tema do podcast de hoje, que foi a parte de computação evolucionista, e tivemos a falar do algoritmo genético, mas a verdade, e como tinha dito o Leonardo no início do podcast, existem vários algoritmos que são inspirados na biologia. Por exemplo, as próprias redes neuronais artificiais são inspiradas nas redes neuronais biológicas. Existe uma área que nós chamamos de computação imunológica, que é inspirada no sistema imunitário, portanto, em particular nas redes idiotópicas. E existe uma área da informática criada, por acaso também, por curiosidade também, proposta por um indivíduo da Universidade de Michigan, o Chris Lambton, chamada vida artificial, e que muitas vezes é usada para fazer simulações de ecossistemas biológicos. Uhum. E, pronto, feita esta introdução, eu vi aqui uma notícia deste mês, portanto, uma notícia sobre a utilização da simulação de um protozoário que se chama amoeba. Eu penso que já terão todos ouvido falar na amoeba, não é? É um parasita, não é? Ou melhor, é um pseudoparasita, para ser mais exato, que tem uma característica muito interessante, é que este parasita otimiza a sua maneira, a sua forma de vida por forma a alimentar-se. E então, este indivíduo, estes investigadores da Universidade de Hokkaido, do Japão, conseguiram simular, portanto, esta moeda. Portanto, criaram uma moeda artificial e utilizaram esta moeda artificial para resolver o problema do caixeiro viajante. E já agora, eu penso que, não sei se todos se lembrarão do que é o problema do caixeiro viajante. Portanto, trata-se de um problema clássico de otimização, NP. A ideia é que há um caixeiro viajante que quer sair de casa e voltar à sua casa numa determinada cidade, e quer visitar várias cidades em número indefinido, sabendo que só pode visitar cada uma das cidades uma única vez e sabendo que se quer fazer o percurso mais pequeno possível. Este problema, que é simples de anunciar, é um problema muito complexo. Porque quando o número de cidades começa a aumentar, a complexidade do algoritmo, que resulta do número de possibilidades, aumenta exponencialmente. Daí eu estou a dizer que ele é não P, portanto, ele cresce em tempo não polinomial. Ora, já tinham existido algumas tentativas de utilizar sistemas inspirados na biologia para resolver este problema do caixeiro viajante. Há uma tentativa muito famosa, vem de 1994, que foi o chamado computação de Haldeman, em que foi o Haldeman que tentou usar DNA para resolver o problema do caixeiro viajante, portanto, utilizando operadores não genéticos, mas operadores de manipulação de DNA, como a eletroforese e o PCR. E então eu acho que de facto temos aqui uma novidade. Portanto, eu nunca tinha visto ninguém a utilizar a amoeba para resolver o problema do caixeiro viajante. E portanto esta notícia chamou-me de facto a atenção. Temos, portanto, aqui mais um algoritmo biomorfo, novamente inspirado na biologia. E segundo o que diz a notícia, nós não sabemos, não é? Eu espero ver com mais atenção o artigo, o relatório científico produzido por esta equipa, mas aparentemente temos aqui mais um autómato biomorfo e eu achei isto absolutamente interessante. Um bom episódio para fazer partilha mais desta componente de biologia. Eu acho que se tivermos ouvintes que são biólogos ou que conhecem biólogos, vão ter pelo menos alguns temas para ter a próxima conversa colaborativa entre esses amigos.
Eu hoje trouxe-vos no fundo, é um artigo, uma publicação no Medium, que gostei bastante, porque já foi alguns temas que nós temos andado a abordar que têm a ver com o hype que existe na inteligência artificial. E o artigo é assim um bocadinho polémico no seu título e em algumas das abordagens, mas acho que de vez em quando também é bom sermos um bocado polémicos. É 4 razões porquê de a inteligência artificial, o hype da inteligência artificial causar problemas éticos. E as 4 razões que eles abordam aqui são bastante interessantes. No fundo, o que ele aborda no artigo, a autora, a Dorothy Bohr, ela faz aqui menção às questões como o bias, a discriminação, a violações de privacidade e todos estes temas éticos que estão a ser discutidos são amplificados pelo hype adicional que está a ser criado em cima do AI, que pode desfocar as pessoas da resolução destes problemas éticos. Os problemas éticos existem, sabemos que eles existem, então ela dá 4 razões para o porquê do hype estar a ampliá-los. Um deles é, nós não precisamos da AI para tudo. E nós amplificamos os problemas éticos se começamos a aplicar AI em coisas para as quais não existe necessidade de aplicar AI. No fundo, estamos a propagar um problema para o qual não o resolvemos por usar essa ferramenta. É verdade. E acho que de vez em quando precisamos dizer isto para as pessoas pensarem. O outro ponto também que eu gostei muito, e ela depois disserta um bocado sobre isto, com alguns exemplos e tudo, que é bastante engraçados, mas depois outro problema que ela diz é o AI não pode resolver problemas de malvadeza, wicked problems, os problemas de malvadeza. Ele não muda a personalidade das pessoas. E de vez em quando andamos aqui também a fazer promessas que o AI vai resolver os problemas da pobreza no mundo. E se o problema sistémico for humano, o AI não vai resolver isso. E ela depois também, isto aqui se calhar numa vertente que de vez em quando não é muito falada, não é? Que é o AI como solução para tudo, de vez em quando faz com que nós outros problemas éticos que não são só da AI, que são da população, não são discutidos porque, não, vamos entregar isto à máquina que ela vai resolver. Gostei também deste ponto que ela traz. Depois ela tem outros 2 pontos engraçados. Um que tem a ver com o hype à volta do hype cloud, de impact, torna turbo o impacto que ele próprio terá, e o Elon Musk de vez em quando anda a fazer investigações em coisas que são promessas que vamos um dia ter implantes no cérebro que vão estar ligados a uma máquina e que nos vão amplificar a nossa capacidade. Está-se a fazer investimento nesses algoritmos que se calhar têm promessas a muito longo prazo, nem sequer é a longo prazo, se calhar a muito longo prazo, e que estão a roubar, se calhar, entre aspas, alguns recursos que poderiam estar a ser canalizados para outras questões, nomeadamente as questões éticas que ainda não estão a ser resolvidas. E ela está a dizer, pronto, estes pontos já são um bocadinho mais abertos, mas gostei da forma como ela os põe. O último é que, e este aqui por acaso nunca tinha visto escrito e gostei bastante, é que o AI minimiza ou até mesmo diminui a contribuição humana. Nós estamos a esquecer que muitos destes algoritmos requerem datasets enormes que estão a ser classificados para termos alguma accuracy, principalmente quando estamos a falar de deep learning e algoritmos de classificação, por exemplo, das imagens e tudo, em que na realidade aquilo é uma transposição de conhecimento humano, porque para todos os efeitos, os milhares e milhões de imagens que foram classificados para que o algoritmo pudesse aprender, não foi feito de uma forma automática, foi feito de forma manual. E há aqui um contributo humano enorme na inteligência artificial que vai para lá dos data scientists que estão a programar os modelos. Pronto, isso acho que e criou também um problema ético que se calhar estas pessoas não estão a ser valorizadas o suficiente no seu contributo para este futuro, não é? Que está aqui a ser tratado. São 4 pontos, muito simples, o artigo não é muito longo. Lê-se em 5 minutos. Deixa-me reforçar esse ponto que não é frequente e realmente o artigo está impecável. É parte de uma sessão maior, acho eu, exato. Exatamente, e depois era isso. Existe uma sessão maior que a autora fez numa conferência, na Dialgo 2020, na conferência deste ano, na UCL, na Universidade de Londres, e eu recomendo a leitura.
quanto mais não seja para nos de vez em quando pôr-nos a pensar de uma forma um bocadinho diferente destas questões que nós já por acaso já discutimos aqui em alguma profundidade, mas eu pessoalmente nunca tinha pensado em alguns destes pontos e achei bastante interessante. Fica a recomendação. E assim terminamos então mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast. Um podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um muito obrigado enorme por mais uma conversa muito interessante aos meus parceiros neste sofá virtual, ao Vítor Santos. Obrigado, Vítor. Obrigado, foi um gosto, como sempre. E ao Rui Quintino. Obrigado, Rui. Obrigado, muito gosto. É sempre um gosto de gravar convosco e hoje um especial muito grande obrigado ao Leonardo Vanecki, que hoje conseguiu fazer uma partilha incrível. Adorei esta conversa, aprendi imenso. Muito obrigado por teres enriquecido este nosso podcast, Leonardo. Foi um prazer imenso aprender e gravar este episódio contigo. Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer. Obrigado. Obrigado a todos que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós fazemos estes conteúdos. Caso tenham temas que gostassem de ver discutidos, até convidados que gostassem de ver no podcast, sugestões, comentários, feedback, estamos sempre interessados em ouvir. Basta-nos fazerem chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o próximo episódio, nas habituais 2 semanas. Até lá. Muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.